Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Natália, design de sobrancelhas, e aqui no meu canal eu compartilho as experiências e os bastidores do que é de fato ser uma design de sobrancelhas. Olha, uma coisa que muito provavelmente você já saiba e imagina é que a nossa profissão diz respeito a fios de sobrancelhas, mas não é só isso. Saiba que você trabalha muito mais além do que apenas retirar o fio. Eu costumo falar o seguinte, que a última coisa que uma design de sobrancelhas faz é retirar o fio. Então hoje eu vou falar para ti de acordo com o que eu vivi durante esses 14 anos e até fazendo uma reflexão de tudo que eu aprendi, que são coisas que a gente não aprende nos cursos. Olha, vai por mim, você não vai ver isso em nenhum curso. Por quê? Ninguém te conta que a gente trabalha com autoestima. E quando eu falo autoestima, não é só do lado positivo. Também tem um lado que é negativo da nossa cliente, porque tem muitas clientes que elas chegam assim muito frustradas de outros procedimentos, trazem com elas as bagagens da vida pessoal. Então você vai se deparar com clientes que às vezes, sei lá, sofreu alguma raiva, chateação no mercado e vai querer descontar em você, ou então outra profissional fez alguma coisa errada na sobrancelha dela e ela vai te taxar como essa pessoa também que vai fazer igual, então ela vai tentar te hostilizar. Então você tem que levar sempre em consideração que você não faz só retirar um fio de uma sobrancelha, você faz muito mais do que isso, você trabalha a autoestima e a confiança da cliente que você está atendendo. Quando a gente vai conquistar uma cliente, a gente se depara com um mundo que a gente não conhece. Por que você espera que a sua cliente chegue no seu estúdio e vai te tratar bem? Graças a Deus, essa é a maioria, mas não é regra. Porque ela acha, depois de uma má experiência, até com uma design ou então qualquer coisa da vida pessoal, ela às vezes se acham no direito de projetar aquela frustração em cima de você. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente, graças a Deus ela tá comigo até hoje, mas ela não gostava de fazer sobrancelha na linha. E a moça que fazia a sobrancelha dela só trabalhava com linha, né? Só fazia procedimentos de linha e pinça, enfim. E ela não gostava, que ela sentia muita dor, muito incômodo, e aquilo foi chateando, e isso estou falando porque ela compartilhou comigo. Só que no primeiro momento, quando ela foi falar comigo, assim, ela foi um pouco rude, porque ela imaginou também que eu trabalhasse só com linha, e tá tudo bem, tá? Quem quer trabalhar só com linha. E ela projetou aquela frustração em cima de mim. Ela falou, mas se você fizer só com linha, então eu não vou, porque eu não quero. E, tipo assim, parecia que eu tinha falado uma coisa bem feia pra ela, entende? Não, eu trabalho com sobrancelhas e tal. Mas se você não trabalha com cera e tal. Enfim, então a gente tem que estar preparado também para essas situações, porque isso está muito relacionado também à autoestima. Por quê? Se ela estivesse com a autoestima em dia, ela faria, tudo bem, essa profissional só trabalha com linha, eu não tô afim, mas tá tudo bem, é o jeito dela trabalhar, eu vou atrás de outra. Não, mas ela achou que seria mais interessante hostilizar outra profissional. E não leva, tá, pro lado pessoal, porque essa foi uma experiência minha, de tantas outras que eu já tive. E depois de um primeiro atendimento, porque eu não levei pro pessoal, eu dificilmente eu levo alguma coisa pro pessoal, e aí ela se sentiu à vontade, e depois ela pediu até desculpa pela maneira que ela falou comigo. E olha que a gente já tá há 4 anos, né? Essa pessoa que eu tô lembrando, a gente já tá há 4 anos. Então, você precisa estar preparado para isso, porque às vezes a gente olha assim, a gente vê assim, agenda cheia, tudo muito lindo, eu quero me manter com design, eu quero, sei lá, faturar muito, mas a gente tem que estar preparado também para o que a profissão traz, né, desse lado meio que um pouco negativo, que faz parte também do negócio. E outra coisa que você tem que saber, que não é o que ninguém conta da design, mas eu acho que você já imagina, que um erro pode te levar lá para baixo. Tanto com relação a você mesma, você ficar se cobrando, você ficar deitada no fundo da rede, jogada na cama, sabe, ó vida, ó céus,
como você pode queimar o seu nome. Então, é importante que você entenda isso e trabalhe na margem da segurança e com a maior responsabilidade do mundo, porque você muda todo o rosto de uma pessoa. E dependendo da pessoa que você atende, essa pessoa, ela tanto pode relevar um erro seu, como ela pode levar isso, principalmente hoje em dia, para outras pessoas e isso detonar o seu nome. E se você é uma pessoa que está começando, principalmente para quem está começando, eu acho que se torna pior, sabe? Porque quando a gente está começando, de certa forma, a gente não tem experiência, não sabe o que vem pela frente. Agora você está tendo a oportunidade aqui de escutar uma pessoa que muitas das vezes já passou por esse tipo de situação. Então eu já vi colegas minhas serem muito massacradas, sabe? Postar um vídeo na melhor das intenções e a pessoa, ela não gostou, não ficou legal. Até de outros profissionais também, mas está muito relacionado mais a cliente. E hoje em dia, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão muito afim de like, sabe? A pessoa faz tudo, cara, a pessoa faz tudo para viralizar. Ela vende a alma dela para receber views, para receber curtidas, mesmo que aquilo não traga nenhum retorno financeiro, mesmo que trouxesse, não justifica, porque se um profissional, eu creio assim, se um profissional erra, eu acho que não foi consciente. Eu não acredito que uma pessoa vá fazer um erro no rosto de alguém porque quer. Eu prefiro acreditar assim, mas esteja preparada. E você também precisa entender e saber, que ninguém te conta, que você precisa estar bem emocionalmente, preparada emocionalmente. Que nós também temos problemas nos bastidores. Então você tem família, muitas vezes você tem filho, vai ver que você é casada, tem namorado, tem noivo, sei lá, tá fazendo TCC, tá fazendo faculdade, você faz um outro trabalho paralelo, você cuida de alguém que tá doente. E você tem que lidar com, eu costumo dizer assim, o CNPJ e a pessoa física, que são diferentes. E a gente não pode projetar os nossos problemas no nosso estúdio. Porque a gente vai receber pessoas que têm problemas também. E com isso eu não quero dizer a você que você tem que aguentar os abusos de fulano, mas você concorda que quando uma pessoa ela é profissional, ela releva muita coisa? Porque o cliente, ele é 90% emocional. A maioria delas é 90% emocional. Salve uma ou outra que fala assim, hoje ela não estava num bom dia, então eu vou deixar pra lá. Já parou pra pensar nisso? Que a gente tem uma carga muito maior do que a nossa cliente que chega, porque assim, eu vejo muitas profissionais falando o seguinte, mas eu não tenho obrigação, mas porque fulano falou isso, mas porque fulano faz aquilo, mas não é uma questão pessoal, sabe? A gente não pode olhar como algo pessoal, tipo assim, eu tô no almoço do Natal, então eu vou chutar o balde. Não é bem assim, porque é o nosso trabalho. Então imagina se você estivesse trabalhando como funcionário, aí chega aquele cliente, e com isso eu não estou dizendo que o cliente tem sempre razão, não. Aqui eu estou te chamando para o lado racional. Eu estou te trazendo a realidade, o que de fato ninguém vai te contar no curso, ninguém vai te falar. E muitas das vezes até você vivendo poucas experiências, você não vai conseguir sentir esse feeling. Mas se você busca realmente viver de sobrancelhas, você tem que estar preparada. E é essa a proposta aqui do canal. Eu quero compartilhar as experiências que eu tive e os erros e acertos para que você alavanque também a sua profissão. Claro que eu demorei um pouco, porque eu aprendi com as minhas experiências, mas você pode aprender com as experiências de outra pessoa, como o caso é o meu. Então você tem que realmente pensar, poxa, assim, chegou essa cliente, eu vou fazer essa sobrancelha e ela tá assim muito agitada, tá jogando as frustrações, mas se eu olhar com um olhar de profissional, se eu fosse funcionária de um salão, o que eu faria nesse momento? E aí fica muito mais fácil a gente racionalizar tudo. Por quê? Se você é funcionário, você não quer perder o seu emprego, porque você tem que receber o seu dinheiro e você quer pagar seus boletos. E não é diferente quando a gente trabalha para si mesmo. Não muda muita coisa. Só que às vezes a gente tem uma mentalidade, algumas, eu vou colocar algumas, que assim,
porque é meu, eu posso tudo. Vou ser bem sincera, a gente não pode tudo. A gente não pode tudo. Mais do que a cliente nos ver como profissionais, nós mesmos temos que nos ver como profissionais. Então, pensa muito bem antes de soltar uma palavra que depois você possa se arrepender, sabe? Tudo que você achar que num segundo momento você precisa pedir desculpa, então não fale. Não fale. Poxa, será que depois eu vou ter que pedir desculpa por isso? Ah, vou, então não vou falar. Segura, demite a cliente se for o caso. Olha, não dá mais para te atender, como já aconteceu comigo. Houve situações que sim, eu precisei demitir, que eu me recorde agora, 2 clientes. Uma que sempre me comparava com outros profissionais, mas ela sempre estava no meu estúdio, ela sempre queria passar à frente de todo mundo. E assim, para mim todas são iguais, tá? Não existe nem melhor nem pior. E ali ela começou a me hostilizar, né, fazer comparações super desagradáveis. Até que um dia eu cheguei e falei que não te atendo mais. Porque eu não quero, porque eu não tô afim, você é muito conveniente, enfim, sabe? E às vezes a gente tem que chegar a esse ponto. Tem pessoas que, infelizmente, elas necessitam ser colocadas no lugar dela. É claro que sem gritaria, sem baixaria, mas eu acho que nesse momento o profissionalismo cabe também até o momento que você sabe até onde você pode ir, até onde você suporta. Então, para mim, aquele negócio não era mais vantajoso e eu senti por bem me retirar e não me arrependo. Se fosse para me arrepender, eu teria me arrependido do tanto ainda que eu aguentei, porque o que eu falo aqui para você, eu levo para a vida. Então, antes de eu chegar a um ponto desse, não, vamos relevar, né? Vamos deixar pra lá. E isso não tô falando por dinheiro, porque era uma coisa que nem fazia tanta diferença assim, nem era tão assídua, nem era tão, assim, um ticket, né? Que ela investia lá no momento do serviço tão alto. Então, sinceramente, não ia fazer tanta diferença. Mas profissionalismo não se diz relação ao valor que o cliente paga, não paga mais ou paga menos. Vai muito além. Mas também tem um lado muito bom de ser design de sobrancelhas, porque quando você entrega um trabalho, principalmente quem trabalha com personalizado, que você olha aquela sobrancelha como única e você favorece tudo aquilo que aquela sobrancelha tem de melhor. E a cliente abre aquele sorriso no final do atendimento, que ela fala assim, renovada, ai, como muda hoje mesmo. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu atendi as clientes e agora eu tô no meu horário do almoço e as clientes da manhã, engraçado. Por coincidência não, né? Mas elas falaram assim, hoje da manhã, nossa, eu tô renovada, nossa, como muda, ai, eu tava precisando. Sabe aquele sorriso quando você dá o espelho, que você sabe que nem toda profissão proporciona isso. Então, não é só sobre estética. O que a gente faz não é somente sobre estética, é sobre pessoas. O quanto que você consegue deixar aquela pessoa confortável com quem você é e o que você faz. E se você já entendeu isso, então você, tá lá na frente. Não queira ser cópia de ninguém. Não queira se comparar, não fique se comparando o seu estúdio com o estúdio de outra pessoa, com o tempo de outra pessoa, com a experiência de outra pessoa. Aposte naquilo que você tem de melhor. Converse com a sua cliente, sorria, dê uma água para ela, dê um bombom, entregue o melhor que você puder, o melhor que você puder ali de resultado. Dê a sua vida em cada atendimento, que pode ter certeza que você vai ser muito, 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 assim, feliz na profissão. Olha, hoje, eu estou prestes a completar 41 anos e eu estou há 14 anos no mercado. Eu não penso em parar de atender. Eu penso em diminuir o ritmo, mas parar de atender não. Porque eu sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like para que esse vídeo se propague para outros colegas nossos que precisam escutar essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Combinado então? Tchau, tchau.